agradecer a Deus por esta noite, pedir ao Senhor que nos abençoe através da sua palavra, que possamos aprender um pouco mais da verdade. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, por podermos, ó Pai, nos reunirmos, podemos cantar, glorificar o teu nome, podemos meditar na tua palavra, ó Pai. Te peço que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos direcione, ó Pai, neste culto, que o Santo Espírito, ó Pai, possa nos dar compreensão das Escrituras, e que possamos crescer, ó Pai, no conhecimento, na tua graça, ó Pai. Abençoa cada irmão aqui presente esta noite, abençoa, ó Pai, cada família aqui representada, ó Pai. Pai, continua nos guardando, ó Pai, do perigo, do mal, do pecado. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia testemunharmos, ó Pai, do teu amor, a vivermos uma vida diferente, ó Pai. Clamamos, ó Pai, pela nossa nação, pelos nossos governantes, ó Pai, e que o Senhor esteja também, ó Pai, com todas as famílias que estão aí enlutadas devido a essa pandemia que aflige, ó Pai, aos povos. Que o Senhor esteja abençoando também aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor, com o teu poder, com a tua graça, ó Pai, possa dar força a cada um deles. Que o Senhor continue nos guardando, ó Pai. Pai querido, nós te agradecemos por estas bênçãos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Salmos, capítulo 19. Esse salmo ele tem um título, né? A excelência da criação e da palavra de Deus. Nunca podemos esquecer, irmãos, né, que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus dizia e logo acontecia. Então o nosso Deus, Ele formou todas as coisas por meio da sua palavra, e nós devemos conhecer a palavra de Deus e nos submetermos a ela. Vamos lá, Salmos capítulo 19, versículo 1. Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. Vamos tentar fazer uma leitura bem uníssona. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.
mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica virtudes que lhe são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Amém? Que isso seja realmente agradável ao Senhor, né? As nossas palavras, o nosso coração, a nossa meditação. Nós vamos cantar o hino 236, Atribulado Coração. Atribulado coração, que em Cristo alento encontrará. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrará, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás, ó bem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem, veja, descanso te dará, dilacerado pela dor, as tuas culpas do pecado, vem sem demora o Salvador, e vida nova de gozar, ó vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem, veja, descanso te dará, se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer, ó vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder, ó vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem, veja, descanso te dará, a Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem, confia nele em teu viver, ó vem, sem demora o Salvador, porque vacilar e ter
Moacir, pode orar para nós, por favor? Soberano Deus, Pai, graças te damos, Deus, por essa noite estamos na tua casa para expressar um culto racional. Ó Deus, Senhor Deus, aceita os nossos louvores, também a palavra, Senhor, que vai ser dita aqui, para chegar ao plano da sua graça, e que o Senhor Deus, nos abençoando, nos levando mal, abençoa, Senhor, cada família que é representada. Ó Deus, peço também a Deus, enfermo, da família voluntária, sim, Senhor, abençoa o povo. Amém. Também, Senhor, aos nossos governantes, presidente, governador, prefeito, venha, Senhor, que ele chegue de sabedoria para que façam o melhor para o povo. Pai, agora, abençoa o pastor, que vai trazer essa palavra, e fala mais aos nossos corações. Amém. Muito obrigado por todo o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom, só recordando, né? Terça-feira é nosso culto normal, tá? 19 horas. Domingo que vem, 5 horas, Escola Bíblica Dominical. Tá bem gostoso estudar ali o livro de Apocalipse. Então, peço que os irmãos se esforcem para estar conosco. Também, irmãos, vamos lembrar de alguns pedidos de oração, né? Peço que os irmãos continuem orando pela irmã Juvenil. O irmão Baldei está planejando aí estar com ela semana que vem. Então, logo vamos ter notícias, né, da irmã Juvenil. Tá? Eu peço que os irmãos continuem orando, irmãos, pelo nosso governo, tá, irmãos? Orem, principalmente por essa pandemia, né, irmãos? Que situação difícil nós temos vivido, tá? E a nossa ferramenta é orarmos, né, por toda essa situação, tá? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, eu acho que nós como cristãos, como igreja de Cristo, devemos buscar ao Senhor, neste momento. A nossa vida, ela está correndo de uma forma aparentemente normal, irmãos, mas ainda temos ouvido muitas notícias de mortes, de pessoas doentes. Então, assim, peço que os irmãos continuem buscando ao Senhor em oração, meditando na sua palavra e buscando no seu poder, tá bom? Bom, nós vamos cantar o hino 239, e os irmãos que quiserem fazer a entrega de suas ofertas, seus dízimos, poderão estar fazendo durante este hino, tá? 239, 239, a luz do céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar.
porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, e de eterna paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém? Muito bem. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pede para o irmão, por favor. Pai amado, Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui na sua presença. Obrigado pela saúde que nos tem dado. Peço ao Senhor que traga o seu Espírito Santo e enche o nosso pastor Israel para que ele possa pregar a sua palavra com toda ousadia e para que nós possamos sair daqui edificados com a sua palavra. Amém. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 13. A partir do verso 1. Tá bom? Amém? E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Que eu não fale de mim mesmo, ó Pai, mas que o Senhor fale por meio de mim. Para que assim, ó Pai, possamos crescer no conhecimento, na Tua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ver, esse texto, ele aparece no meio aqui do Evangelho de Lucas, né?
E Jesus cita 2 fatos que aconteceram aqui com os galileus e também com 18 homens aqui, né, que uma torre caiu sobre eles. E a grande questão desse texto aqui é sobre a questão do pecado. Então é sempre importante a gente ter em mente, né, a doutrina do pecado, irmãos. Todos nós somos pecadores, tá? Então deixa marcado aí, vamos lá para Romanos, capítulo 3. Muito bem, Romanos capítulo 3. Versículo 23, né? Nós conhecemos esse versículo de cor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos somos pecadores. E aquele texto que nós vamos depois esmiuçar vai falar justamente a respeito disso, tá, irmãos? A respeito do pecado e a consequência do pecado, tá, irmãos? É importante a gente ter em mente que o nosso pecado ele conduz a uma consequência. Se você for comigo agora em Romanos capítulo 6, versículo 23, também está falando a respeito do pecado. Romanos 6, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o pagamento do nosso pecado é o que? É a morte. Mas nós estamos mortos? Se todos nós somos pecadores e o salário do nosso pecado é a morte, por que nós estamos mortos? Nós estamos mortos espiritualmente. Porque quando o escritor aqui, Paulo, escreve aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando da consequência do pecado, que é a segunda morte, que é uma morte espiritual. É interessante porque lá em Gênesis, né, quando a serpente está falando ali com Eva, né, fala assim, não, certamente você não vai morrer, mas o Senhor disse para Adão, dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Mas a serpente enganou a Eva, e ela comeu do fruto e não morreu naquele exato momento, mas na verdade ela foi afastada, destituída da glória de Deus naquele exato momento. E essa é a situação do pecador. E se você for comigo lá em Apocalipse capítulo 20, né, e nós estamos aí estudando o livro de Apocalipse, mas vamos lá para Apocalipse capítulo 20, versículo 14, está falando a respeito da segunda morte. Então, capítulo 20 de Apocalipse, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, então eu não vou ser lançado no lago de fogo. Então, o poder do pecado já não tem mais poder sobre mim. Eu sou salvo, eu sou livre daquela morte lá de Romanos capítulo 6, verso 23. E agora vamos voltar lá, né, para o nosso Evangelho de Lucas, capítulo 13. Por que eu, né, quis mostrar esses textos para os irmãos? Para mostrar a situação do pecador, né, a consequência do pecado, e qual é a nossa real situação diante do Senhor, né? E então, naquele tempo ali, verso 1, está dizendo aí, né? Som. Melhorou. Capítulo 13 de Lucas, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Então, Jesus estava ali, surge algumas pessoas, não diz quem são eles, mas diz alguns homens que estavam ali, né, algumas pessoas,
né? E esses que estavam ali presentes começaram a falar com Jesus: e aqueles galileus, o que vai ser deles? Porque eles foram mortos e o sangue deles misturou junto com o sangue do sacrifício, e estavam ali questionando Jesus. Mas olha a resposta de Jesus para esses homens, né? E respondendo, Jesus disse-lhes: cuidai vós que esses galileus, né, esses galileus que morreram ali, misturou o sangue com o sangue do sacrifício, foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Então, peraí. Então, se eu cometo mais pecado, eu posso sofrer uma punição maior, é isso? Pode acontecer coisas piores com minha pessoa, é isso? Então, eles estavam questionando Jesus a respeito desse ponto. E Jesus então fala assim: mas espera aí, vocês estão achando que por causa da quantidade de pecado que aqueles homens tinham cometido, o castigo foi ter uma morte ali próximo do sacrifício e o sangue misturou? Jesus falou: não. Olha o verso 3. Não é isso. Não é bem assim, irmãos. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós somos falhos em muitas coisas. Todos nós estávamos, antes de crer em Cristo, condenados ao inferno. Todo aquele que não crê no Senhor Jesus, irmãos, está condenado. Depois nós vamos ver lá em 1 João: aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem a vida. Ele fala: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, peraí, irmãos, não importa a quantidade de maldade e pecado que eu tenha feito, ou mais ou menos, se não se arrepender e crer no Senhor, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. O fato daqueles homens ter morrido ali, o sangue ter misturado, irmãos, aquilo ali não foi castigo nenhum. O castigo é o lago de fogo. Olha como é importante nós pregarmos o evangelho de salvação, irmãos. O quanto é importante nós orarmos por aqueles que estão perdidos, que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão longe das promessas. Porque todos, se não se arrepender, todos de igual modo perecereis, irmãos. Todos nós estávamos a caminho da perdição, mas em Cristo fomos salvos. Amém? Só que Jesus não para por aí, ele dá um segundo exemplo, né? Ele fala assim, versículo 4: ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Olha aí, irmãos, ele dá um outro exemplo agora. Aqueles homens trazem a questão dos galileus, né? Que o sangue tinha se misturado com o sangue do sacrifício. Agora ele dá um outro exemplo de um grupo de 18 homens que foram mortos por um acidente, né? Uma torre que caiu sobre eles. Agora, essa semana a gente teve um desmoronamento aí, né? De uma residência, Rio das Ostras, né? Perto do Rio das Pedras, isso. Rio das Pedras, né? Muito trágico, né, irmão? Você viu ali que era uma casa assim de uns 3 ou 4 andares e a fundação não suportou e desmoronou. E para tristeza, né? Morreu 2 pessoas, né? Uma criança e o pai. Uma tragédia, né, irmão? Uma tragédia. E tem 2 pessoas internadas ainda, se eu não me engano. Ou 1 ou 2. Então veja só, irmãos. Mas será que isso foi um castigo de Deus?
Será que esse tipo de acontecimento que acontece na vida das pessoas é um castigo de Deus? Será que você ser contaminado com o coronavírus e morrer é um castigo de Deus? Irmãos, olha o que o Senhor Jesus está falando para esses homens. A gente não pode ficar atrelando as coisas, irmãos. A gente não pode fazer essas coisas. Porque essas coisas podem acontecer, irmãos. Agora, se Deus está trazendo justiça sobre a vida de alguém, né, trazendo justiça sobre um povo, irmãos, Ele é Deus, mas não tem como nós sabermos. Olha o que Ele diz: eles foram mais culpados? Não. Então Ele pega esses 18 e fala assim, ó, aquele fato que aconteceu, não dá para a gente saber se é um fato porque eles são mais pecadores ou menos pecadores. Porque quando eu olho para o ser humano, irmão, de forma geral, todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos de nos arrependermos e crer no Senhor. Tá? Então, ele diz, não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, vamos pensar nesse aspecto aqui e vamos agora lá para 1 João. Capítulo 5, versículo 9. 1 João, capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, o escritor aqui, né, o apóstolo João, ele está falando a respeito do amor de Deus, né? Ele começa esse capítulo aqui, né, na sua carta, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele está falando a respeito da salvação, do amor de Deus por nós e do testemunho que Deus deu do seu próprio Filho. Lá no verso 7 ele diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Ele está falando a respeito dessa unidade, né, da Trindade Santa, mas também está falando do testemunho de Deus com relação à salvação que está em Cristo. E aí ele diz o seguinte, que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, irmãos, a salvação, né, a salvação do pecado, desse castigo da morte, ela está somente na pessoa de Jesus. Por isso que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus, do seu Evangelho, da vida, do seu ministério, da sua morte e ressurreição. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. E é interessante porque quando nós pensamos no texto de Jesus, ele fala assim, olha, todos de igual modo, se não vos arrependerdes, perecerão. Então é necessário se arrepender, é necessário crer no Senhor. E aqui em João nós vemos que a vida, ela está atrelada na pessoa de Cristo. E quem é que falava com aqueles homens? A própria vida, né? O próprio Senhor Jesus. A vida estava ali. Olha o que diz lá em João capítulo 1. Vamos lá para João capítulo 1?
Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora presta atenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, olha só, irmãos, eu estou ali diante de umas pessoas questionando Jesus a respeito desses homens, que eles estavam falando, o que aconteceu está atrelado à maldade desses homens. Aí Jesus fala, não é isso. Vocês estão achando que eles eram piores que vocês? Não. Na verdade, se vocês não se arrependerem, de igual modo vão perecer. A própria vida estava falando com eles. E aí João diz aqui, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Agora presta bem atenção. E as trevas não o compreenderam. Irmãos, toda vez que a gente está evangelizando alguém que ainda não tem a Cristo como Senhor de sua vida, que não tem convicção da sua vida, de vida eterna, de salvação, ele está em trevas, irmãos. Ele está em trevas, e de igual modo, se não se arrepender, perecerá. Então, o nosso papel é de luz. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, né, que a nossa luz deve resplandecer entre os homens, assim como a luz de Cristo resplandeceu também. Então, olha só, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí ele vai falar sobre João, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então veja só, quando Jesus está junto com aqueles homens, nós vamos voltar depois para lá. Poxa, peraí, vocês estão achando que vocês são melhores que os outros? Não, irmãos, nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós, se não cremos, de igual modo pereceremos. Todos. E é interessante porque diante de Deus, irmãos, não tem distinção. Pobre, rico, branco, negro, mulher, homem, mais forte, menos forte, mais inteligente, menos inteligente, não importa. Diante de Deus somos todos seres humanos, somos todos homens. Todos pecadores. Lembra lá de Romanos capítulo 3, verso 23? Que todos pecaram. Mas Jesus veio para trazer vida, veio para trazer luz. Ali está a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Se nós queremos tirar as pessoas das trevas, temos que pregar a Jesus para essas pessoas. Temos que testificar, testemunhar do amor de Deus.
para com essas pessoas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando aqui, né, da nação ali, né, dos judeus, né, dos principais. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio para salvar o mundo. Então, quando voltamos lá, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, o que Jesus está ensinando àqueles homens? Que todos nós devemos nos arrepender. Verso 3: Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Versículo 5: Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, qual é a mensagem que nós devemos tirar, né, desse ensinamento de Cristo, e qual é a mensagem que nós devemos deixar para as outras pessoas? Todos devem se arrepender, todos devem crer e se arrepender. E aí eu gostaria de ir lá para o Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, irmãos, é o escritor aqui de João, né, ele narra a conversa entre Nicodemos, né, que era um doutor da lei, né, um príncipe dos judeus, entre ele e Jesus. E Jesus fala a respeito do novo nascimento. Ele fala a respeito de nascer de novo, né, de que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode, né, não pode ver o reino de Deus. E aí, quando chega ali no versículo 14, né, ele fala a respeito da serpente que foi levantada por Moisés. Vamos lá, capítulo 3 de João, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando de uma profecia que iria acontecer. O Filho do Homem seria levantado, né? Seria crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, peraí, irmãos, agora vamos tentar interligar, né, os textos. Jesus está ali falando com aqueles homens que estavam achando que eles eram melhores do que aqueles outros que tinham sido mortos e o sangue tinha misturado com o sangue do sacrifício. Jesus diz: não, eles não são piores do que vocês, porque todos são ruins, são pecadores. Aí Jesus compara com os 18, que a torre de Siloé caiu sobre eles. Ele fala assim: esses 18, será que eles são piores do que todos os homens aqui de Jerusalém? Jesus diz: não, eles não são piores, porque todos de igual modo, se não vos arrependerdes, serão condenados. Aí Jesus está falando com Nicodemos aqui. É interessante, porque ele não fala, ele não diz para Nicodemos que está falando de si próprio.
mas se subentende que ele está falando de si próprio. Ele fala da serpente que foi levantada no deserto e que todo aquele que olhava para a serpente era curado. Ele diz assim: olha, todo aquele que crê, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele fala do amor de Deus. E aqui eu gostaria de destacar. É esse amor de Deus que nós temos que anunciar aos homens. É esse amor que nós temos que deixar claro para as pessoas. Porque todos os homens estão diante de Deus na mesma situação. Pecadores, condenados. Todos irão perecer. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Não tem mais nem menos. Todos estamos no mesmo nível diante de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele arrependimento que Jesus está falando para aqueles homens é crer no Senhor Jesus. É um arrependimento para a salvação, irmãos. Jesus não foi enviado para condenar, mas para salvar. Mas Deus tem separado um dia em que com justiça irá julgar aos homens. Vamos lá, para nós encerrarmos, para o livro de Atos, lá no discurso de Pedro. Atos capítulo 2, não, peraí. Desculpe, irmãos. É Atos capítulo 3. Oi? 2,14? Só um segundinho. Então, mas não é esse aqui não, é o outro. Em que Deus tem separado um dia em que com justiça há de julgar por meio de Cristo. Ai, caramba. Então, acho que 3:11. Não, 3:11 é o milagre, né? É o discurso também, mas só um segundinho, irmãos. Então, acho que eu confundi. Então, acho que é a defesa de Estevão. Não, mas vamos lá, então. É Atos capítulo 3, versículo 18 e 19. Ele diz assim, ó. Está aqui, né, no discurso de Pedro, depois que ele curou o coxo. Ele diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, as quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então veja só, irmãos, Deus tem separado um dia em que Ele vai julgar a todos. E qual é a mensagem que nós devemos levar? Arrependei-vos e convertei-vos. Então é necessário, irmãos, que a gente tenha em mente, porque muitas vezes a gente vai olhar para alguns tipos de pessoas, né, e a gente vai condená-las, a gente vai achar que elas são mais pecadoras. Não, irmãos, todos estão no mesmo patamar, todos têm que se arrepender também. E aqui nós vemos que Deus tem separado um dia em que Ele vai julgar. E qual é a mensagem? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que Jesus disse para aqueles homens? Todos de igual modo, se não vos arrependerdes, todos perecereis. Então, que nós possamos compreender, irmãos, que a nossa mensagem deve ser uma mensagem que leva as pessoas a reconhecer o seu pecado e se arrepender. Tá? Quando nós estamos evangelizando as pessoas nas ruas, a gente sempre começa mostrando para as pessoas a sua situação, que era igual à nossa, de pecadores, né, e condenados. Mas que é necessário crer no Senhor Jesus e se arrepender e se converter ao Senhor. Então, que nós possamos estar conscientes, né, desse nosso testemunho. Tá? E é claro que nós vamos sempre encontrar pessoas que vão dizer: aquele é pior, aquele é melhor, aquele é mais terrível. Irmãos, todos somos pecadores diante do Senhor. E todos nós necessitamos do arrependimento e de crer no Senhor Jesus. Tá? Eu gostaria de encerrar lá em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem, irmãos, não tem a vida, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Estaremos encerrando o nosso culto. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra mostra que não existe pessoas mais pecadoras, pessoas menos pecadoras, mas que existe homens, mulheres, pecadores. Que todos nós carecemos da tua glória, Pai, e que todos nós devemos crer, nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Pai, esta é a mensagem de salvação. Esta é a mensagem que pode salvar vidas, ó Pai. E a tua palavra nos mostra claramente que todos os que têm um filho têm a vida, ó Pai. E não entra mais em condenação. Mas quem não tem o filho já está condenado. Pai, que o Senhor nos dê ousadia, compreensão, para que possamos testemunhar do verdadeiro Evangelho que salva para as pessoas, Pai. Que possamos ser luz
onde quer que nós andemos. Pai, Tu sabes quem está nos assistindo por meio da internet, que carece dessa luz. Que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito possa transformar vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.